E aí, gurizada, eu sou o professor André Del Mestre, esse é o curso de Programação Estruturada em C. O assunto é manipulação de arquivos. Então, começando o primeiro vídeo dessa playlist, a gente vai aprender aqui a abrir e fechar arquivos e ler e escrever desses arquivos com as funções disponíveis da linguagem C, né? Uma biblioteca padrão deles, tá? Então vamos lá, vamos ver o que tem aí. Manipulação de arquivos. Primeira coisa que a gente vai aprender, que eu vou passar, é como abrir e fechar arquivo, né? Esse conteúdo é muito parecido com a alocação dinâmica. Se tu aprendeu bem a alocação dinâmica, tu vai conseguir entender isso aqui, porque é absolutamente a mesma coisa, só que aplicado a arquivos, né? Então, você precisa, antes de sair querendo manipular qualquer coisa com o conteúdo do arquivo, tu precisa primeiro aprender a abrir e fechar ele propriamente, tá? Então, a biblioteca nativa da linguagem C, ela tá tudo no standard.io, stdio.h, tá? E aí todos os problemas vão se resumir em abrir, fechar, ler e escrever, tá? Bom, todas as funções trabalham com o conceito de ponteiro de arquivo. Ou seja, é como se fosse a alocação dinâmica. Tu vai ter lá o ponteiro de inteiro, o ponteiro de float, e aqui vai ter o ponteiro de arquivo. Tá? Então, e é nesse ponteiro de arquivo, que vai apontar para algum ponto do arquivo. O arquivo vai ser carregado para a memória, né? Quando tu abrir o arquivo, e esse ponteiro é que vai transitar pelo teu arquivo que estará dentro da memória. E é assim que vai funcionar. Tá? Então, para lidar com os arquivos, a gente vai abrir um novo tipo de dado, além de int, float, char, que a gente usa bastante, e outros que tu pode encontrar facilmente pela internet, como long, double. Vamos abrir o tipo file, com tudo maiúsculo. Essa é a grafia, tá? Então a gente vai lidar com esta variável aqui. Isso aqui seria uma declaração de variáveis. File, asterisco, fp. FP seria File Pointers, significa essa sigla aqui bastante encontrada, tá? Bom, primeira coisa que precisa saber para manipular um arquivo é abrir esse arquivo, tá? Então, a função fopen, file open, né, vai ser que nós vamos utilizar para abrir o arquivo. Eu vou precisar passar o nome do arquivo e a permissão desse arquivo. O nome desse arquivo ele deve conter todo o caminho do arquivo bem certinho, né? E esse caminho, está acostumado, né, com essa notação, sabe um pouquinho de informática básica, tu sabe o que é um caminho absoluto e um caminho relativo. O caminho absoluto é aquela coisa, C, dois pontos, meus documentos, André, barra arquivo.txt. E aí o caminho relativo tem o ponto para marcar a pasta de trabalho e o ponto para marcar a pasta acima, né? Na árvore de diretórios. Pasta é ruim, né? Diretório. Sou muito antigo e ainda uso pasta. Eu acho melhor usar o caminho relativo, tá? Mas, porque aí tu vai passar o programa para mim, tu vai me entregar esse código, né? Ou entregar para teus colegas executarem quando tu for fazer lá teu trabalho, teu projeto, tua prova. E aí o programa vai continuar funcionando. Se tu botar um caminho absoluto, a tendência é que este programa só funcione para o teu computador, né? Então, o caminho relativo tende a ser melhor, utilizando ponto, para acessar os arquivos. Bom, mas aqui, além do nome do arquivo e do seu caminho completo, né, o diferente aqui é a questão da permissão, né? Então eu posso abrir o arquivo, quando eu abro ele eu já digo se eu vou poder escrever ou ler nele, tá? Ou ambos. E como? Aqui basicamente nós temos 12 permissões, tá? 6 binárias e 6 não binárias. Aqui nesse slide está vendo
as 6 não binárias. Bom, a permissão R, e é uma string, não é aspas duplas aqui, tá? Não vai botar aspas simples, que isso é um chá. Então, vai abrir o arquivo em modo de leitura, tá? Então aqui você vê nessa tabelinha qual é o tipo de permissão, a descrição e exigência. O R vai ser leitura, R de read, W de write e A de append. Então o R vai abrir com leitura e se exige para que essa permissão seja utilizada, está assumido que o arquivo e o diretório existem, né? Ou seja, existe um diretório docs, existe um arquivo dados.txt quando tu resolveu abrir o arquivo utilizando R. A permissão W abre ou cria o arquivo em modo de escrita. Então a única exigência aqui é que o diretório tem que estar certo. Se tu botar lá, colocar o nome do diretório ou pasta errado, vai dar problema, tá? Aqui, se não existir o arquivo, ele cria, porque é modo de escrita. Então, se a função fopen identificar que não há o arquivo, mas há o diretório, esse arquivo é criado. A permissão A é abre ou cria arquivo em modo de escrita adicional. Tá? O que é o modo de escrita adicional? O modo de escrita W, ele sempre escreve no início do arquivo, quando for escrever, evidente. O modo de escrita adicional escreve a partir do fim do arquivo. Ou seja, dois arquivos que têm algum conteúdo dentro, o modo W vai sobrescrever este arquivo. Se existe alguma coisa nesse arquivo, vai ser perdido quando for aberto com o modo W. O modo de escrita A é adicional. Se eu for escrever, mesmo que não vai escrever, mas só de abrir o arquivo com o modo A, o conteúdo que está lá nesse arquivo previamente, se ele existir, é óbvio, ele vai continuar existindo. Caso contrário, o arquivo não existe, portanto ele será criado. Tá? Então, RWA. O que é o maisinho quando o maisinho aparece? O R+ abre o arquivo em modo de leitura e escrita. Só que o R+, o que muda? Arquivo e diretório tem que existir. Se não tiver o arquivo lá, certinho, no caminho que tu passou, não vai ser possível abrir o arquivo. W+, abre ou cria o arquivo em modo de leitura e escrita. Então, tu pode ler e escrever ao mesmo tempo num arquivo W+. No arquivo W, com permissão W, só escreve. No arquivo permissão R, só lê. O arquivo com A+, ele também abre ou cria o arquivo em modo de leitura e escrita adicional. Em ambos os casos, para W e para A, o diretório deve existir. Tá? Bom, para abrir arquivos, use a função fopen. Aqui, as 6 outras permissões são iguais às anteriores, mas acontece que aqui vai o B de arquivo binário. Tá? Presencialmente, eu não tinha tempo de trabalhar a questão dos arquivos binários. Tá? Eu não uso muito nas aulas presenciais, porque não era possível. Primeiro não dava tempo, depois não dava para visualizar o arquivo TXT, né? É um arquivo com escrita binária, os caracteres não são representados visualmente para nós com a tabela ASCII, né? Então fica aquele arquivo com um monte de caractere aleatório, se tu for abrir o arquivo com escrita binária, e tu não enxerga nada, né? No arquivo, no ponto .txt, né? Então eu acabava não usando esses aqui. Fora que as funções de leitura e arquivo, de leitura e escrita para essas permissões aqui são específicas, né? São diferentes do conjunto de funções que trabalham nessas permissões. Então, agora como estamos no APNP, eu devo gravar vídeos mostrando a permissão binária, mas a princípio não são cobrados nesta disciplina, tá? Só arquivos texto, arquivos binários, não. Bom, as exigências são todas iguais, né? A descrição é todas iguais, mas é arquivo binário. Bueno, então vamos abrir o arquivo. Tá? Códigozinho para abrir arquivo.
Você já percebeu que tem várias oportunidades de dar problema no fopen, né? O fopen é o equivalente a uma lock de alocação dinâmica. Uma lock ele dá erro só se não tiver mais memória, né? Ou se fizer ali um erro de código teu. Mas o fopen é mais comum de dar erro, porque às vezes passa um programa para alguém, aí ele vai compilar e o arquivo não vai estar lá. Então aqui a verificação de erro para abrir o arquivo ele é extremamente importante, né? Coisa que eu fazia ali meio forçado no alocação dinâmica, né? Para criar o hábito, mas aqui é fundamental essa verificação de erro. Então veja meu exemplo aqui, tá? Int main, voltamos para o main. File asterisco fp, fp recebe fopen de ponto barra dados.txt e permissão de leitura. Se o FP não estiver apontando para nulo, se FP estiver apontando para nulo, houve erro ao abrir o arquivo. O que aconteceu se cair nesse if aqui? Dados.txt não existe no local onde este programa está sendo executado. Então, é obrigatório colocar essa linha aqui para que tu verifique se tu está conseguindo abrir o arquivo, né? Então aqui, por mais que seja um código simples aqui, só para abrir o arquivo, se o arquivo não estiver lá, eu terei problemas, tá? É preciso sempre tratar a exceção quando for usar fopen, sempre tem que testar se conseguiu abrir o arquivo ou não, tá? Bom, para fechar o arquivo é mais fácil, né? Então o fopen ele é o equivalente ao malloc em alocação dinâmica e o fclose é o equivalente ao free em alocação dinâmica. Ambos trabalham com alocação dinâmica, tá? Ambas as abordagens. Então, para fechar arquivos, use a função fclose, que é bem igualzinho ao free. Só, em vez de passar um ponteiro alocado dinamicamente, tu passa o ponteiro de arquivo para cá. Então, veja. A estrutura base para trabalhar com arquivos é a seguinte. Declaro um ponteiro de arquivo na primeira linha. Abro o arquivo com a permissão que eu quiser. Testo se abriu o arquivo, sempre operando em cima do ponteiro fp. Tá? Se passou por esse if, vou fazer algo. Vou ler, vou escrever. Como a permissão aqui está de leitura, eu vou ler alguma coisa do arquivo e fazer alguma coisa com isso. Quando eu acabar de ler o arquivo, eu, obviamente, não vou manter esse arquivo na memória desnecessariamente. Então eu tenho que liberar o arquivo, eu tenho que fechá-lo. Tá? Fclose. Essa é a estrutura base exatamente igual à alocação dinâmica. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Estou aqui ainda. Quantos minutos tem? 13. Vou parar por aqui. E vou mostrar um exemplinho ali de eu mexendo no código, tá? Valeu, muito obrigado.